O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outro te disseram isto por mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Meus irmãos, o Senhor Jesus, como acabamos de ouvir pela sua própria boca, é rei. Entretanto, é um rei diferente. Por quê? Pela sua grande característica, porque o seu reino é baseado unicamente no amor. Eu tenho por bem sempre repetir para mim, e acho que faz muito bem para todos nós, sempre lembrar aquele cântico que diz: Senhor, se eu não tiver amor, eu nada sou Senhor. Nosso Senhor é um exemplo para nós. Ele é o amor personificado. Meus irmãos, os que vivem mais de perto a vida da igreja sabem e sentem como o ano litúrgico é um caminho ascensional, que começa com o Advento e o Natal, e sempre iluminado pelo sol da Páscoa, termina na festa de Cristo Rei, como estamos celebrando hoje. Nesta festa se celebra o triunfo final de Cristo, apresentando a Deus Pai, no momento final da história, a humanidade resgatada por seu sangue e santificada pelas riquezas de sua graça onipotente. Como que dizendo ao Pai: Pai, missão cumprida. Saiu de lá, veio ao mundo, cumpriu sua missão, está voltando agora. Sente-se que Cristo realmente é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primogênito de toda criatura, a imagem de Deus invisível, aquele no qual todas as coisas encontram seu acabamento. Desde que o Pai determinou reunir todas as coisas em Cristo, tudo vai acabar nas suas mãos, para recompor o mundo, libertando-o de toda a escravidão, do erro e do pecado. Como é importante para nós a pessoa do Senhor Jesus. Meus irmãos, seja-me permitido analisar aqui com simplicidade e sem nenhuma pretensão os elementos que a liturgia aponta no reino de Cristo. Vamos ouvir também do prefácio da missa. Reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Antes de tudo, o reino de Cristo é o reino da verdade. Basta lançar o olhar para o quadro evangélico que aparece nessa festa de hoje e que acabamos de ouvir no Evangelho.
Jesus diante de Pilatos. Dois reinos diferentes. De um lado é o procurador romano, Pilatos, representando o poder dos grandes da terra, com todo o seu orgulho, seus disfarces, sua sede de domínio, alicerçada na potência a potência bélica das legiões. Isso diante é o Pilatos. De outro lado, ao contrário, o Cristo, representando o poder humano e forte da verdade, da sinceridade, do amor a seu povo, sujeito à calúnia e perseguição dos maus, porém fiel à sua missão de dar testemunho da verdade. Aliás, o Apocalipse irá proclamá-lo, a testemunha fiel. Jesus é testemunha fiel. O reino de Cristo, vejam bem, e todo o reino da terra que quiser ser autêntico, não se constrói sobre mentira. Só a verdade constrói com solidez e para durar. Vale a pena repetir. O reino de Cristo e todo o reino da terra que quiser ser autêntico, não se constrói sobre mentira. Só a verdade constrói com solidez e para durar. Reino de verdade, o reino de Cristo é ainda o reino da vida. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham fartamente. É uma proclamação de Cristo. Não veio trazer a morte. Seu compromisso é unicamente com a vida. Tudo que destrói a vida, que a atrofia, que a deprime, não está nos planos de Deus, autor da vida. Não está nos planos do reino de Deus, reino da verdade e da vida. Eu lembraria aqui, meus irmãos, a beleza de uma igreja viva, onde todos sentem a alegria de viver e participar. Uma igreja que não pareça com um museu, um arquivo, mas seja um jardim e uma lavoura florescente, ajudando a crescer e multiplicar a semente do Evangelho. É uma igreja que esteja sempre a serviço da vida, desde a conservação da natureza até o amparo à vida humana ameaçada pela doença e pela pobreza, à vida agredida pela violência, como também a toda a vida do espírito, sedento de verdade, de cultura e de fé. Em terceiro lugar, o reino de Cristo é também o reino da santidade e da graça. É óbvio que o reino de Cristo, que é o reino de Cristo que santifica o mundo, libertando de suas misérias e enriquecendo os dons da graça. Aquilo que em Cristo exige em abundância, transborda também para seus discípulos. A santidade e a graça. Esse é o coração de Cristo em abundância e transborda para nós. Graça sobre graça. E cresce o mundo plasmado no espírito das bem-aventuranças, tão importante. Um mundo justo e sóbrio. Um mundo puro e manso, capaz de sofrer pela justiça e sequioso de vê-la triunfar. Precisamente um reino de santidade e da graça. Todas as grandes características do reino que devem reinar também para nós. O trinômio final, reino da justiça, do amor e da paz, é como que o resumo de toda a felicidade. Veja, o resumo de toda a felicidade. Reino da justiça, do amor e da paz, que se constrói com esses valores profundamente cristãos. Que valores são estes? A justiça, o amor, que ilumina todo o quadro ideal que imaginamos para o povo de Deus. Vejam a importância da definição de paz. O que é a paz? Paz é uma espécie de plenitude de felicidade. Quando a pessoa tem paz na sua vida, ela vive feliz, satisfeita. Mas quando a pessoa tem tudo da vida, mas não tem uma consciência tranquila, como a pessoa sofre. É muito verdade.
A paz é uma espécie de plenitude de felicidade. Supõe a clareza da verdade, a segurança da certeza, a ausência de pressões e coações, a justiça que equilibra todos os valores. É simplesmente o bem total. A paz é o bem total. Tanto que de Cristo disse o profeta Miqueias, ele será a paz. De fato, Cristo é a paz para todos nós. Meus irmãos, o meu reino não é deste mundo, disse Jesus, onde a grande lei deste reino de Jesus é unicamente o amor. Esta lei, é a seiva, o sal e a força que compõem o eterno equilíbrio da felicidade do reino eterno de Cristo. Conclusão final de tudo quanto disse. Meus irmãos, somos todos convidados, convocados, na alegria da esperança, a sermos construtores desse reino, reino de amor, de justiça e de paz. Que tenhamos realmente a paz para nós, mas que proporcionemos também nossos irmãos, para que a paz possa sempre reinar entre nós e possamos assim vencer essa grande felicidade, o dom da paz. Amém. Vamos fazer nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi